filho tem 16 anos e nós estávamos conversando sobre ele fazer alguma coisa, né? Ele quer conquistar o seu próprio dinheiro, ainda que ele tenha uma vida confortável, mas quer ter o prazer de conquistar o seu próprio dinheiro e de fazer suas próprias conquistas. A ideia do meu filho não é diferente da ideia de muitos jovens, não somente da idade dele, mas jovens que estão aí numa faixa entre os 16 até mais ou menos aí 18, até 20 anos talvez. Que é justamente ter ali a sua própria independência financeira. Mas quando eu falo independência financeira, não é você ter independência financeira de você poder viver sem precisar trabalhar, mas independência financeira dos pais. Ter independência financeira de viver com o seu próprio dinheiro. Eu conquistei a minha independência financeira com a idade do meu filho. Até os meus 14 anos, na verdade foi até um pouco antes, porque até os meus 14 anos o meu pai me ajudou com uma mesada. E quando eu fiz 15 anos, que eu consegui trabalhar pela primeira vez, foi quando eu conquistei a minha independência financeira. Meu pai tirou a minha mesada e eu comecei a viver com o meu próprio dinheiro. Claro, né? Eu tinha todo o conforto de viver na casa dos meus pais, né? Mas para todos os meus consumos pessoais, eu utilizava o meu próprio dinheiro. Mas para poder manter essa independência financeira, eu tive que trabalhar muito, né? E aí eu testei muitas coisas. Depois que eu saí da empresa que eu trabalhava, que era a Malharia Mundial, que era uma empresa que fazia malhas, camisetas, roupas de malha, de modo geral, e eu trabalhei de office boy lá durante 1 ano e meio, mais ou menos. Depois que eu saí de lá, eu prometi para mim mesmo que eu seria empreendedor. Mas imagine, né? Um jovem de 16 para 17 anos querendo empreender com pouquíssima experiência e, diferentemente de hoje, com pouquíssimas possibilidades. Aí já entra a primeira diferença que nós temos, né, em relação ao empreendedorismo hoje. Hoje o jovem tem acesso a muita coisa que a internet proporciona. E quando ele consegue utilizar esse conhecimento e ele consegue direcionar o foco na aprendizagem daquilo que é realmente certo, ele pode empreender desde cedo e pode arriscar muito mais. O fato de você ser descomprometido com aspectos familiares te permite você arriscar muito mais. E, consequentemente, você pode construir negócios, mesmo sendo jovens, negócios altamente rentáveis. Só que, para você poder chegar nesse patamar, você precisa arriscar. E pela internet você tem acesso a todas essas informações. Então, por exemplo, se eu posso dar um conselho que eu daria para o meu próprio filho, e que eu estou dando para o meu próprio filho em relação a isso, eu daria o conselho de você buscar conhecimento, você estudar aquilo que você tem disponível para fazer através da internet. São os famosos negócios digitais. Os negócios digitais, eles permitem também a questão da flexibilização. A flexibilização, ela te ajuda você a trabalhar nos horários que você quer. O meu filho, por exemplo, estuda pela manhã, então ele poderia, por exemplo, trabalhar pela internet, fazendo alguma coisa pela internet e na parte da tarde, por exemplo, por que não? Ele poderia talvez avançar um pouco mais durante a noite, por que não? Ele poderia trabalhar um dia sim, um dia não, por que não? Porque a flexibilização da internet permite isso. Hoje você tem uma série de sites que contratam pessoas, eles não estão preocupados com a idade das pessoas, mas estão preocupados com o resultado que as pessoas podem entregar. E você tem uma série de serviços que você pode atuar como freelance. Você só precisa entender aquilo que você pode fazer. Você precisa adquirir habilidades para poder executar esse serviço. Por exemplo, você pode atuar na parte de criação, você pode atuar na parte de elaboração de sites, você pode atuar na parte de informática como um todo. Quando eu falo informática parece um termo meio velho, né? E eu não quero parecer velho aqui para você que é jovem e está assistindo esse vídeo. Mas eu quero dizer o seguinte, na parte técnica mesmo, né? Você pode atuar na parte de SEO, de site, você pode aprender tudo isso. Esse conhecimento está disponível em grupos que você tem desde o WhatsApp, grupos do Facebook. Esse conhecimento está disponível em cursos que são acessíveis, que talvez alguém possa ajudar você nessa fase. Se meu filho chegar para mim e mostrar, pai, eu estou com um curso aqui que eu quero fazer porque acho que isso vai ser bacana para mim e é uma coisa que eu gosto de fazer, então eu vou fazer esse curso aqui para poder aprender e conseguir ganhar um pouco de dinheiro e tentar ver se é isso realmente que eu quero. Obviamente eu vou ajudar ele para que ele possa fazer esse curso. O conhecimento hoje também está disponível de forma gratuita, só que não está às vezes muito bem organizado, mas você tem o conhecimento disponível de forma gratuita. E você pode sim, sendo jovem, ter a sua independência financeira, não dependendo
dos seus pais e conseguir viver com o seu próprio dinheiro. Só que você precisa aproveitar aquilo que você tem de bom pelo fato de ser jovem. O fato de ser inconformado, porque os jovens naturalmente são inconformados, eles sempre querem melhorar, eles sempre querem coisas novas, eles sempre se desafiam naturalmente e normalmente ali uma pessoa mais velha, como da minha idade, por exemplo, ela pode entrar numa fase de se sentir mais segura, né? E consequentemente não querer arriscar e consequentemente entrar numa zona de conforto. Já o jovem, ele não precisa disso. Ele pode realmente se provocar muito mais. Ele tem uma facilidade maior de aprendizado, né? De aprendizado muito mais rápido. Aquilo que o jovem se propõe a fazer, parece que a mente dele, por ser uma mente assim ainda mais virgem sobre o ponto de vista de conhecimento e também por ter também a própria juventude, não podemos negar que isso facilita processos de aprendizagem, ele pode trabalhar muito melhor esses aspectos de aprendizagem. E isso pode favorecer o jovem a ganhar o seu dinheiro e conquistar a sua independência financeira comparativamente com a independência dos seus pais, né? Não é a independência financeira ali de você não precisar trabalhar mais, mas de você ter independência dos seus pais. Então, se eu fosse deixar para você aqui um conselho de você começar, comece. Comece que isso vai fazer uma grande diferença. Quando eu saí de lá da Malharia Mundial, que eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais iria trabalhar de empregado novamente, e até hoje, a minha carteira de trabalho só tem um único registro. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu errei muito até chegar na contabilidade. Errei muito. Muita coisa que eu fiz que simplesmente não fez sentido, mas muita coisa que eu fiz que simplesmente me deu um grande aprendizado. Aprendizado de arriscar, aprendizado de aprender sempre que necessário, aprendizado de ser flexível, aprendizado de valorizar cada conquista. O primeiro carro que eu comprei, um Chevette 74, sem motor e sem um lado do assoalho, que veio cheio de pulgas e o motor estava fundido, que eu tive que mandar fazer, foi o meu primeiro carro que eu comprei. E que deu valor ali a todas as coisas que eu pude conquistar depois. Então esses aprendizados, eles serão muito úteis para a sua vida, para você que é jovem, que está assistindo esse vídeo aqui. E eu quero dizer para você, aproveite esse momento para aprender, para arriscar e para construir o seu sucesso. E quando você estiver bem, quando você de fato, né, conseguir chegar ao ponto de abrir a sua própria empresa, significa que você já chegou a uma fase bem bacana do seu processo de evolução. Porque você já se torna um empreendedor de fato, de forma registrada, e você vai ter outras atribuições, outras responsabilidades. Talvez, se você for menor, você ainda tenha dificuldade de poder abrir a sua própria empresa, porque existem algumas regras específicas, mas significa, por exemplo, que você chegou a um outro passo. E esse passo, com certeza, já mostra que você pode realmente ser uma pessoa muito bem sucedida dentro do empreendedorismo. E conte com a Tactus para te ajudar no conhecimento e naquilo que você precisar. Tamo junto nessa, muito sucesso para você e até o próximo conteúdo.